Fala galera, beleza? Bom, vamos terminar mais um capítulo aí de regulamentos de tráfego aéreo. A gente vai encerrar hoje aqui regras do ar e eu quero falar um pouquinho agora sobre o nível de voo. Então, simbora, vem comigo. Nível de voo nada mais é do que uma etapa considerável do voo, ok? Uma etapa considerável onde se mantém constante aquele nível para você voar do ponto A ao ponto B. O nível de voo ele vai ser referenciado em altitude, preste atenção, em altitude, que significa que nós vamos voar com um ajuste de altímetro em QNH. O nível de voo ele vai ser referenciado em altitude quando e somente ocorrer um voo dentro das seguintes situações. Primeira situação é na FIR, abaixo de 3.000 pés de altura, referente ao solo ou água. O que isso quer dizer? Abaixo de 3.000 pés, numa região de informação de voo, onde você não tem um controle do seu voo, se você for fazer uma navegação abaixo desses 3.000, você não vai utilizar Flight Level ajuste QNE, você vai utilizar o QNH e vai voar em altitude. Esta é a primeira situação. Segunda situação, abaixo do nível mínimo de uma aerovia. Tá voando abaixo do mínimo de uma aerovia, você vai voar referenciado aí o nível de voo, se for fazer uma navegação de A para B, sempre em altitude, tá bom? E a última situação é se você realizar uma navegação aí completa dentro de uma terminal na altitude de transição ou abaixo dela, então você não vai utilizar o QNE, que é o ajuste 1013, vai utilizar o QNH do momento e o seu nível vai ser referido em altitude e não nível de voo propriamente dito. Então ficou claro, né? A gente conclui com isso que se a gente estiver nessas situações, vamos voar altitude ajuste QNH. Beleza? Esse vai ser o nosso nível de voo, ele vai ser referenciado em QNH em altitude, tá bom? Acima de tudo isso que eu te falei, então o que acontece? Nós vamos utilizar o QNE, o 1013.2, o padrão. Acima de 3.000 pés na FIR, dentro da aerovia ou acima da altitude de transição. Beleza? Tranquilo até aí, né? O nível de voo ele sempre vai ser tratado em par ou ímpar. Quando que eu vou saber se eu vou utilizar par ou ímpar? Vai depender do nosso rumo da nossa navegação. Então se eu quero ir do ponto A para o ponto B e o meu rumo escolhido ele estiver entre 360 graus e 179 graus, então o meu nível ele tem que ser ímpar. Se o meu rumo estiver entre 180 graus e 359 graus, então o meu nível ele tem que ser par, ok? Tranquilo, essa é a definição. Sempre vão trabalhar assim, par ou ímpar. Para voo visual, os níveis sempre vão terminar em 500, ok? Lembrando que o máximo que a gente pode voar no voo visual é até 14.500 pés, tá bom? 14.500. Abaixo do FL 150. Lembra disso em regulamentos? Eu já falei sobre isso aí também, tá? Agora, para os voos IFR, os níveis sempre vão terminar em 00, tá? Então eu vou dar um exemplo aí. Visual, 5.500. Instrumento, 7.000, tá? Então sempre a gente vai trabalhar dessa forma. Como aqui a gente está falando do voo visual, agora eu quero definir para vocês se o nível ele é par ou se o nível ele é ímpar. Como que a gente vai saber isso? Então eu vou dar um exemplo aqui. Vamos falar aí que nós vamos fazer um voo, uma navegação de A para B e a gente vai utilizar o nível de voo 065, tá? F065. Esse é o nosso nível. Ele é par ou é ímpar? Como que a gente faz essa definição? Sempre olhe o número do meio, tá? Número do meio do nível. Então aqui, o meu nível de voo ele é o 065. Ele não é 6.500 pés. 6.500 pés é altitude e pressão. Então você sempre vai transformar aqui em nível, tá bom? Sempre em 3 dígitos, seja visual, seja instrumento, sempre será 3 dígitos. E olha o número do meio. O número do meio é par? É par, então o nível é par, ok? Então se eu falar aqui para você, o F075, ele é par ou é ímpar? Ele é ímpar, olha o número do meio. É ímpar, não é? 7 é ímpar, então o nível é ímpar. Vamos dar um nível aqui mais alto. F135, olha o número do meio. 135 corresponde à altitude de pressão de 13.500 pés. Número do meio no FL, na transformação, nos 3 dígitos, qual é? Número 3. Ok, ele é par ou ímpar? Ímpar. Então o nível é ímpar. Só isso para fazer esta definição, beleza?
Se você gostou desse vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal. Lembra que na descrição do vídeo vai ter o link do Apoia-se para você colaborar aqui com a gente e também o link para fazer o seu investimento em simulados do portal Piloto Comercial. Muito obrigado pelo seu tempo e até daqui a pouco. Valeu!